Você ainda não entendeu, Rodrigo. A mulher que você traiu foi justamente a mulher que comprou a sua empresa. A senhora representa o Grupo Monteiro com plenos poderes de negociação? A voz do advogado ecoou pela sala de reuniões no 23º andar do edifício de vidro na Faria Lima, e Isabela Monteiro Carvalho respondeu com uma inclinação de cabeça, precisa como a de alguém que passou anos ensaiando exatamente esse momento. A sala cheirava a café importado e ambição. Do lado oposto da mesa comprida de mogno escuro, 4 homens em ternos cinza e azul marinho folheavam os documentos que ela havia enviado na véspera. Isabela conhecia cada um deles pelo nome, pelo histórico de votação no conselho e pela ordem em que costumavam capitular diante de uma proposta bem estruturada. O que nenhum deles sabia era que ela também conhecia o nome do cachorro de um deles, o restaurante favorito de outro, e que o terceiro tinha um acordo paralelo que não constava em nenhum registro oficial. 3 anos não são apenas 3 anos quando você decide usá-los com cuidado. A porta da sala se abriu. Isabela não virou a cabeça imediatamente. Continuou anotando algo no bloco à sua frente, a caneta deslizando com a mesma calma com que ela havia acordado naquela manhã, tomado o café sozinha no apartamento de Higienópolis e escolhido o blazer cor de vinho, que sabia ser exatamente o tom certo para um dia como aquele. Somente quando o advogado do outro lado da mesa fez uma pausa levemente desconcertante é que ela ergueu os olhos. Rodrigo Alves Drummond parou na entrada da sala como se o chão tivesse cedido 2 centímetros sob seus pés. Ele estava mais pálido do que o habitual sob o bronzeado cuidadosamente mantido. Os ombros, que Isabela havia visto tantas vezes ocuparem uma sala inteira só por existirem, pareciam ter perdido meio centímetro de altura. Ela reconheceu exatamente o momento em que ele a reconheceu, porque era o mesmo instante em que os olhos dele da cor do mogno da mesa e igualmente duros deixaram de ser os olhos de um CEO entrando em uma negociação importante para se tornarem os olhos de um homem que acabou de pisar em algo que não viu no escuro. Isa, a voz saiu baixa, diferente do tom que ele usava em reuniões. Senhor Drummond. Ela inclinou a cabeça com a mesma precisão de antes e voltou os olhos para o advogado à sua esquerda. O senhor estava explicando a cláusula de exclusividade. O silêncio que se seguiu durou exatamente 4 segundos. Isabela os contou. Havia uma versão diferente dessa manhã que ela havia imaginado 1000 vezes nos últimos 3 anos. A versão onde ela chegava cedo demais e ficava nervosa esperando no corredor. A versão onde a voz falhava na primeira frase. A versão onde ela via o rosto dele e se lembrava de todas as razões pelas quais havia ficado. Nenhuma dessas versões tinha sobrevivido à noite de 3 anos atrás. Era março. São Paulo estava naquela fase irritante entre o verão e o outono, em que o calor insiste, mas o céu já amanhece com um cinza diferente. Isabela havia voltado do jantar com a diretora financeira do escritório, onde trabalhava como consultora, um escritório pequeno, discreto, que ninguém associaria a um sobrenome como Monteiro, e encontrado o apartamento escuro. Rodrigo estava viajando para Brasília, ou assim ele havia dito. O celular dele estava em cima do criado mudo. Ela não havia procurado nada. A tela havia acendido sozinha com uma notificação, e o nome tinha aparecido antes que ela tivesse tempo de desviar os olhos. Camila, você sumiu. A cama está fria aqui. Isabela havia ficado parada por um tempo que não conseguia medir. Não havia choro imediato, não havia o tipo de colapso que ela havia visto em filmes ou lido em romances. Havia uma espécie de clareza muito fria, parecida com a que sentia quando um problema de planilha finalmente revelava o erro escondido entre centenas de células. O problema estava ali. Agora ela sabia onde estava. Ela havia colocado o celular de volta exatamente como estava. Havia se deitado. Havia ficado acordada olhando para o teto até que o telefone dela, o dela, não o dele, vibrou com uma chamada às 2 da manhã. Era o Dr. Armando Leite, advogado do espólio do seu avô. Isabela, você completa 30 anos em 6 meses. Precisamos conversar sobre o que o Dr. Heitor deixou estipulado para essa data. Ela havia atendido sem hesitar, a voz estável como se não fosse 2 da manhã e como se o mundo não tivesse mudado de eixo 40 minutos antes. Pode falar, Dr. Armando. Naquela ligação, ela havia ouvido pela primeira vez a extensão completa do que seu avô havia planejado.
O testamento do Dr. Heitor Monteiro, homem que havia construído uma rede de holdings imobiliárias e financeiras do zero nas décadas de 1970 e 1980, estabelecia que a identidade de Isabela como sua única herdeira direta seria formalmente revelada apenas quando ela completasse 30 anos ou quando seu casamento se dissolvesse, o que ocorresse primeiro. Até lá, os papéis existiam, guardados com o escritório Leite e Associados, e ela poderia usar ou não esse conhecimento como bem entendesse. Seu avô acreditava que você precisava ser encontrada pelas suas próprias qualidades antes de ser encontrada pelo seu sobrenome, o Dr. Armando havia dito, com a voz cansada de quem repete uma instrução que não foi dele. Isabela havia respondido, entendo. Depois havia ficado em silêncio por um momento que o advogado havia respeitado. Dr. Armando, me explique como funciona o processo de aquisição de uma empresa de capital fechado usando os recursos do espólio. 3 anos depois, sentada na cadeira da mesa de mogno a 6 metros de distância do rosto, ainda pálido do seu marido, Isabela pensava que o Dr. Heitor teria achado graça da situação. Rodrigo havia se sentado finalmente no lugar que lhe cabia à cabeceira oposta. Ele havia cumprimentado os outros membros da mesa com a desenvoltura de sempre, mas Isabela notou porque em 3 anos ela havia aprendido a notar coisas que não eram destinadas a ela, que ele havia pedido água 2 vezes em 5 minutos. Vou precisar revisar a proposta com minha equipe jurídica antes de prosseguirmos, ele disse, na direção do advogado mediador. O prazo para a revisão consta do cronograma enviado na quarta-feira. Isabela respondeu, sem olhar para ele. O senhor tinha até ontem para solicitar prorrogação. O prazo encerrou. Um dos conselheiros à sua direita escondeu alguma coisa atrás de uma tosse discreta. Rodrigo olhou para ela. Ela finalmente devolveu o olhar e sentiu com a mesma clareza fria daquela noite de março que ele estava tentando encontrar a Isabela que ele conhecia atrás dos olhos dela. A Isabela que pedia desculpas quando ele chegava tarde. A Isabela que não questionava viagens de última hora. A Isabela que havia sorrido para os fotógrafos na festa de aniversário da empresa dele há 2 meses como se tudo estivesse exatamente como deveria estar. Essa Isabela ainda existia. Ela era muito boa em fazer, lá aparecer quando precisava. Mas não hoje. Isa, ele disse em voz baixa, inclinando-se levemente para frente, podemos falar 1 minuto fora da sala? Não. A palavra saiu limpa, sem qualquer variação de tom. Estamos no meio de uma reunião, Sr. Drummond. Se o senhor tiver questões de ordem pessoal, sugiro que as reserve para outro contexto. O conselheiro à sua direita desta vez não escondeu nada. Apenas olhou para a mesa. Rodrigo ficou imóvel por um segundo. Depois recostou na cadeira, com o cuidado de alguém que está remontando uma armadura peça por peça. Muito bem, ele disse, vamos continuar. A reunião durou mais 2 horas. Isabela respondeu a cada pergunta com a precisão que 3 anos de preparação silenciosa e cuidadosa permitiam. Conhecia os números do balanço da Drummond Participações melhor do que alguns dos homens que os haviam elaborado, porque havia tido acesso a tudo que um cônjuge atento poderia notar em documentos deixados sobre a mesa, em conversas telefônicas não completamente encerradas, em e-mails que Rodrigo imprimia e jogava no lixo sem rasgar. Ela havia guardado tudo, não com a raiva de quem coleta provas para uma briga, mas com a metodologia de quem está construindo uma tese. Quando a reunião foi encerrada pelo advogado mediador, com a próxima sessão agendada para 3 dias depois, Isabela organizou seus papéis com calma, fechou o bloco de notas e levantou. Rodrigo estava parado perto da janela, com São Paulo espalhada lá embaixo como um mapa de tudo que ele acreditava que controlava. Ela passou por ele sem parar. Isabela. Ela parou, mas não virou. Quanto tempo? A voz dele havia perdido qualquer camada profissional. Era apenas uma pergunta, e por baixo dela havia uma outra pergunta que ele não havia conseguido formular ainda. Ela pensou na noite de março, no teto do quarto, na voz do Dr. Armando às 2 da manhã, nos 3 anos de café da manhã em silêncio, de jantares com sorrisos calibrados, de noites em que ela havia deitado ao lado de um homem que não a conhecia e havia usado esse tempo para conhecer cada detalhe do que ele havia construído. Tempo suficiente, ela disse, e saiu. No elevador, enquanto os números dos andares desciam em silêncio, Isabela manteve os olhos na porta de metal polido
e respirou com o ritmo que havia aprendido a usar quando precisava que o corpo não a traísse, dentro e fora, 4 tempos cada. Era uma técnica que a terapeuta havia ensinado 2 anos atrás, nos únicos 6 meses em que ela havia procurado alguém para conversar, e mesmo nessas sessões havia controlado com cuidado o que revelava e o que guardava. Não porque desconfiasse da profissional, mas porque havia algo naquele período que ela simplesmente não conseguia colocar em palavras sem que a palavra traição aparecesse, e a palavra traição sempre vinha acompanhada da outra palavra, a que ela recusava com mais obstinação: vítima. Isabela Monteiro Carvalho não era uma vítima. Havia sido surpreendida, sim. Havia sido enganada, com certeza. Mas uma pessoa surpreendida que escolhe o que faz com a surpresa não é a mesma coisa que uma pessoa arrastada pela correnteza. O elevador abriu no térreo, e ela caminhou pelo saguão de mármore claro da Faria Lima, com os saltos ecoando em cadência regular contra o piso, e pensou, como havia pensado muitas vezes nos últimos 3 anos, em seu avô. O doutor Heitor Monteiro havia morrido quando ela tinha 18 anos, deixando um testamento que o escritório Leite e Associados havia descrito para a mãe dela como complexo e incomum. A mãe de Isabela, filha adotiva do doutor Heitor, criada como filha legítima, amada sem distinção, havia ficado surpresa ao descobrir que o pai havia deixado a maior parte do patrimônio não para ela, mas para a neta. E não de imediato, e não de forma simples. Ele disse que você precisava de tempo para construir quem você é sem saber o que tem, a mãe havia explicado, em uma conversa que Isabela recordava com a nitidez das coisas importantes. Que o dinheiro chega cedo demais e estraga a coluna vertebral das pessoas. O doutor Heitor havia desconfiado, com a sabedoria irritante dos velhos que viveram muito, que a neta precisaria de raízes antes de receber asas, e havia estruturado o testamento como uma espécie de presente atrasado, uma herança que só existia completamente quando Isabela tivesse chegado aonde chegaria de qualquer maneira, pelos próprios meios. O que o doutor Heitor não havia planejado, ou talvez sim, porque era o tipo de homem que planejava coisas que os outros levavam décadas para entender, era que os próprios meios de Isabela a levariam a se casar, aos 26 anos, com um homem cujo único interesse real nela era o que ele intuía que ela poderia valer algum dia. Rodrigo Drummond havia sido cuidadoso, havia cortejado com paciência, havia apresentado a família com o timing correto, havia proposto em uma varanda com vista para o Jardim Paulistano, com uma performance tão bem calibrada que Isabela, que era inteligente, que era cuidadosa, que havia passado a infância observando seu avô ler pessoas como se fossem contratos, havia acreditado. Ela havia acreditado porque queria acreditar. Essa era a parte que ela não contava para ninguém e que havia custado mais tempo para engolir. A questão então era simples. O que se faz quando se descobre que foi enganada por alguém em quem escolheu confiar? A resposta mais óbvia era ir embora. Isabela havia ficado, não por fraqueza, não porque ainda amava de um jeito que a paralisava, mas porque a noite de março havia coincidido com a ligação do Dr. Armando de uma maneira que só fazia sentido se o universo tivesse um senso de ironia bastante elaborado, e porque em 6 meses ela completaria 30 anos, e porque o Grupo Monteiro, que existia nos papéis do escritório Leite e Associados, como uma entidade adormecida esperando o momento certo, precisava de uma CEO que soubesse exatamente onde pisava. E não havia melhor treinamento para entender uma empresa do que passar 3 anos casada com um homem que ela estava prestes a comprar. O carro a esperava na calçada. Lucas, o motorista que o escritório Monteiro havia designado para ela quando a operação havia entrado na fase ativa, abriu a porta sem dizer nada, porque Isabela havia pedido que não se falasse desnecessariamente nos trajetos. Ela entrou, colocou o bloco de notas sobre os joelhos e olhou para a janela enquanto São Paulo deslizava do lado de fora como um organismo enorme e indiferente. O telefone vibrou. Era uma mensagem do Dr. Armando. Tudo correu conforme o planejado? Ela digitou. A reunião foi produtiva. Ele estava presente. Uma pausa. Depois, como está? Isabela olhou para a pergunta por um momento. O Dr. Armando havia sido o único, além da mãe, que sabia de tudo. Não os detalhes do casamento, não a extensão do que havia acontecido na noite de março, mas a estrutura, o plano, a decisão de usar os 3 anos como ela havia decidido usar. Luz.
Ele havia tentado dissuadi-la no início, com a cautela própria de advogados que têm mais experiência com o que pode dar errado do que com o que pode dar certo. Depois havia ficado em silêncio e havia feito o trabalho. Ela digitou, bem, depois deletou e digitou, pronta para o que vem a seguir. Era mais verdadeiro. O que vinha a seguir era que Rodrigo Drummond havia visto o rosto dela do outro lado de uma mesa de negociação e agora precisava decidir o que fazer com isso. E Isabela sabia, porque havia passado 3 anos aprendendo como ele tomava decisões sob pressão, que a primeira coisa que ele faria era tentar conversar. A segunda seria tentar negociar. E a terceira, se as 2 primeiras falhassem, seria tentar encontrar uma maneira de transformar o problema dela em um problema dela. O que ele ainda não sabia era que ela já havia previsto as 3 possibilidades e preparado uma resposta para cada uma. O carro parou no semáforo da Brigadeiro Luiz Antônio. Um homem vendia amendoim torrado na calçada, com uma barraca amarela e um sorriso de alguém que havia encontrado um equilíbrio com o mundo. Isabela o observou por alguns segundos. Havia uma coisa que ela não havia previsto completamente e que o Dr. Armando nunca havia perguntado e que a terapeuta dos 6 meses havia perguntado uma vez sem receber uma resposta honesta. O que ela sentia quando o via? Não a versão estratégica da resposta, não a versão que protegia o plano e mantinha os pés firmes no chão. A versão debaixo disso, a camada que existia antes dos 3 anos de planejamento, antes da noite de março, antes do testamento do Dr. Heitor e da ligação do Dr. Armando às 2 da manhã. A versão que havia escolhido aquele homem e havia sido enganada e ainda assim, 6 meses antes de completar o plano, havia uma fresta pequena e inconveniente onde ainda morava algo parecido com saudade. Isabela virou os olhos da calçada para o bloco de notas no colo. Isso também estava previsto, não no plano escrito, mas no plano que existia dentro dela, construído nos meses em que havia aprendido que sentir uma coisa e agir conforme ela eram 2 processos completamente separados que não precisavam coincidir. O semáforo abriu. O carro seguiu. Ela tinha 3 dias até a próxima reunião. Precisava usá-los bem. A mensagem chegou às 23h40, quando Isabela estava revisando os termos da cláusula 5 com o computador aberto na mesa da sala do apartamento, as luzes da cidade lá fora competindo com o brilho da tela. Precisamos conversar. Não como advogados. Amanhã de manhã. Café. O lugar de sempre. Ela leu a mensagem uma vez. Depois colocou o telefone com a tela virada para baixo e continuou lendo a cláusula 5. O lugar de sempre era um café no Itaim que eles haviam frequentado nos primeiros anos do casamento, com mesas pequenas demais e café bom demais para que qualquer conversa difícil permanecesse abstrata. Era uma escolha inteligente da parte dele. Território familiar, escala íntima, memória afetiva como variável adicional. Rodrigo havia aprendido, nos anos de negociações corporativas, que o ambiente de uma conversa importa quase tanto quanto o que é dito. O que ele ainda estava aprendendo, ela podia sentir isso mesmo à distância, era que as variáveis que funcionavam com sócios e concorrentes não necessariamente funcionavam com a mulher que havia passado 3 anos observando como ele as usava. Ela não respondeu à mensagem. Na manhã seguinte, Isabela chegou ao escritório provisório que o Grupo Monteiro havia alugado em Pinheiros discreto, sem placa na fachada, o tipo de espaço que não convida curiosidade, e encontrou sua assistente, Fernanda, com a expressão de quem teve uma manhã complicada. O Sr. Drummond ligou 2 vezes. Fernanda disse, com o tom neutro de quem aprendeu a não perguntar sobre contextos que não foram explicados. E uma mulher chamada Camila Vasconcelos deixou recado dizendo que precisava falar com a senhora urgentemente. Isabela processou essa informação por um segundo. Camila Vasconcelos. O nome que havia aparecido na tela do celular de Rodrigo 3 anos atrás, acompanhado de uma frase sobre cama fria. O mesmo nome que, em pesquisas posteriores conduzidas com a metodologia discreta de alguém que não quer parecer que está pesquisando, havia revelado uma mulher de 32 anos, formada em economia pela FGV, sócia minoritária da Drummond Participações desde havia 18 meses. 18 meses. Ou seja, ela havia entrado no capital da empresa depois de já estar na vida de Rodrigo. Isso não era coincidência, era estratégia. E uma estratégia que Isabela havia fichado mentalmente com atenção particular,
porque uma sócia minoritária com motivações não declaradas era uma variável que podia tanto atrapalhar quanto ser útil, dependendo de como o tabuleiro se movesse. Anote o número da senhora Vasconcelos, Isabela disse. Não retorno agora. Se ela ligar novamente, diga que estou em reunião. A segunda rodada de negociações estava marcada para as 14h, mas antes disso, Isabela tinha uma reunião interna com o Dr. Armando e a equipe jurídica do Grupo Monteiro, 3 advogados que ela havia escolhido pessoalmente, por critérios que incluíam competência técnica e a capacidade de não fazer perguntas desnecessárias. A presença dele ontem foi uma surpresa para vocês? O Dr. Armando perguntou, sentado à cabeceira da mesa pequena da sala de reuniões interna. Para mim, não, Isabela disse. O doutor sabia que ele participa pessoalmente das negociações acima de determinado valor. Está no histórico que enviei, mas para ele foi uma surpresa considerável, sim. O Dr. Armando a observou com a expressão de quem tem algo mais a dizer e está decidindo se vale a pena dizer Lu. Era uma expressão que Isabela conhecia bem, porque o advogado havia aprendido ao longo dos 3 anos que ela geralmente já sabia o que ele estava prestes a perguntar. Isabela, há espaço para reavaliar o cronograma? Se não há, ela disse, antes que ele terminasse. O Conselho da Drummond vota em 30 dias. Se não fecharmos antes disso, o valor sobe e a janela fecha. O doutor sabe disso. Sei. Ele abriu a pasta à sua frente. Também sei que há uma variável nova. A senhora Vasconcelos tentou contato com 2 membros do conselho ontem à tarde, depois da reunião. Isabela ergueu os olhos. Com que argumento? Ainda não temos os detalhes completos, mas pelo que o nosso contato no conselho informou, ela estava questionando a legitimidade da representação do Grupo Monteiro. Especificamente, a identidade da representante. O silêncio na sala tinha uma textura diferente depois dessa frase. Um dos advogados mais jovens, Paulo, 28 anos, brilhante em direito societário e hábil o suficiente para não comentar o que não havia sido comentado, arrumou os papéis à sua frente, sem olhar para cima. Ela não tem como saber quem eu sou, Isabela disse, mais para si mesma do que para os outros. Não ainda. Não com certeza. O Dr. Armando concordou. Mas parece que ela suspeita que há algo que não foi revelado. A pergunta é, de onde vem essa suspeita? De Rodrigo? Isabela pensou. Não porque ele soubesse da herança, não sabia. Nunca havia sabido. Havia tentado descobrir nos primeiros anos do casamento através de perguntas indiretas sobre a família dela e havia encontrado apenas as respostas que ela escolhera dar. Mas porque Rodrigo havia passado a noite processando o que havia visto naquela sala e a primeira coisa que ele faria, ao não conseguir explicar alguma coisa, era recorrer à pessoa que acreditava conhecer melhor do que a própria esposa. Vamos continuar conforme planejado, ela disse. Se a senhora Vasconcelos tiver mais movimentos em direção ao conselho, preciso saber imediatamente. A reunião das 14h começou com 5 minutos de atraso, porque Rodrigo chegou com 5 minutos de atraso, o que, Isabela notou, ele nunca fazia. Pontualidade era uma das poucas disciplinas que ele mantinha com consistência, porque havia aprendido cedo que atrasar para uma reunião era ceder o controle da narrativa antes de abrir a boca. Ele estava atrasado porque havia chegado cedo demais e passado os 5 minutos extras em algum lugar, corredor, banheiro, telefone, tentando se recompor. Isabela estava sentada no mesmo lugar de ontem, com o bloco de notas aberto na mesma página, como se o dia anterior não tivesse acontecido. A reunião tratava dos termos financeiros da aquisição, especificamente a avaliação de 3 subsidiárias da Drummond, cujos balanços dos últimos 2 anos apresentavam inconsistências que a equipe do Grupo Monteiro havia identificado e documentado. Era, em termos práticos, a parte mais delicada do processo. O momento em que o comprador apresenta ao vendedor os problemas que encontrou no que está sendo vendido, com toda a elegância de uma autópsia conduzida enquanto o paciente ainda está na sala. Rodrigo ouviu a apresentação do balanço revisado com o rosto controlado. Isabela o observava com a visão periférica, sem olhar diretamente, da mesma maneira que havia aprendido a observar coisas que não queria que soubessem que estavam sendo observadas. Quando o advogado do Grupo Monteiro terminou de apresentar os números, Rodrigo se virou para ela.
A senhora tem experiência direta com avaliação de ativos imobiliários? A voz era neutra, profissional, mas havia uma camada embaixo que ela reconheceu. Ele estava tentando encontrar uma brecha. Tenho, ela disse. O currículo da equipe foi enviado junto com a proposta inicial. Eu li. Ele não desviou os olhos. Perguntei sobre a senhora especificamente. A sala ficou levemente mais quieta. Tenho experiência suficiente para conduzir esta negociação, ela disse. Se o senhor tiver questionamentos sobre a metodologia de avaliação, sugiro que os direcione ao Dr. Paulo, que assinou o laudo. Rodrigo ficou olhando para ela por um segundo mais do que o necessário. Havia algo naquele olhar que ela havia visto antes, não nas reuniões, não nas negociações, mas nos momentos do casamento em que ele tentava ler o que ela estava pensando e não conseguia. Era uma expressão que ela havia encontrado desconcertante no início, depois irritante, e que agora reconhecia como o sinal mais claro de que ele estava perdendo o controle de uma situação. Certo, ele disse, e desviou os olhos para o Dr. Paulo. A reunião terminou com mais avanços do que Isabela havia esperado para essa sessão. 2 dos 3 pontos contestados foram resolvidos. O terceiro ficou pendente para a revisão interna da equipe da Drummond. Enquanto os outros saíam da sala, Rodrigo ficou. Isabela estava guardando os documentos na pasta quando ele disse, em voz baixa o suficiente para não ser ouvido por mais ninguém, Maie. Era um apelido que ele havia inventado no primeiro ano do casamento, uma versão abreviada de Monteiro, que ela havia dito uma vez ser o sobrenome da mãe. Ele havia adotado sem que ela pedisse, e ela havia permitido porque naquela época havia parecido uma intimidade bonita. Agora soava como um código que havia expirado. Você sabia que seria eu, ele disse. Não era uma pergunta. Sabia, ela confirmou, sem parar de guardar os documentos. Há quanto tempo esse processo está em andamento? Desde que os termos legais permitiram. Ela fechou a pasta, que foi quando completei 30 anos, em setembro. Setembro havia sido 7 meses atrás. Rodrigo processou essa informação com o rosto que ele usava quando os números não fechavam do jeito que ele esperava. E antes de setembro eu estava me preparando. Por quanto tempo? Ela finalmente o olhou diretamente. Ele estava mais perto do que ela havia percebido, mas ela havia aprendido, muito antes dessa situação, que a distância física de Rodrigo Drummond não era uma variável que afetava seu raciocínio. Rodrigo. A voz saiu com o mesmo tom controlado de sempre, mas havia uma camada embaixo que ela permitiu que aparecesse. Apenas uma camada, apenas o suficiente. Você passou 3 anos achando que me conhecia. Eu também passei 3 anos. A diferença é o que cada um de nós fez com esse tempo. Ele ficou imóvel. Você não ia embora, ele disse. E havia algo na voz que ela não havia ouvido antes, algo que soava perigosamente próximo de confusão genuína. Eu achei que você não sabia. Eu sei exatamente o que eu sabia. Ela se moveu em direção à porta. Boa tarde, Rodrigo. Ela saiu antes que ele pudesse responder. No corredor, com a porta fechada atrás dela, Isabela caminhou até o banheiro no fim do andar, entrou na última cabine, fechou o trinco e ficou de pé por exatamente 2 minutos, respirando no ritmo de 4 tempos. Não havia lágrimas, mas havia uma pressão no peito que ela havia aprendido a distinguir das outras pressões. Não era medo, não era raiva, não era arrependimento. Era algo mais complicado, do tipo que não tinha um nome limpo e que ela havia decidido 3 anos atrás não deixar crescer grande o suficiente para atrapalhar o que precisava ser feito. Ela esperou que a pressão diminuísse para uma intensidade administrável. Depois destrancou a cabine, lavou as mãos, verificou que o blazer cor de vinho estava impecável e voltou para o corredor. Havia trabalho a fazer. Fernanda a esperava na entrada do andar com o tablet e uma expressão que Isabela havia aprendido a ler como há mais coisas acontecendo do que as que estão no calendário. A senhora Vasconcelos está no saguão do edifício, Fernanda disse, em voz baixa. Chegou há 20 minutos. Pediu para esperar. Isabela não alterou o passo. Quantas pessoas estão com ela? Veio sozinha. Isso era interessante. Camila Vasconcelos era, pelo que Isabela havia reunido ao longo dos 3 anos, uma mulher que raramente fazia movimentos sem calcular a audiência. Chegar sozinha a um edifício onde a equipe do Grupo Monteiro estava instalada, sem aviso prévio, era ou impulsividade ou uma escolha deliberada de parecer menos ameaçadora.
Isabela apostava na segunda opção. Diga a ela que tenho 15 minutos. Sala pequena no 10º andar. Não aqui. Camila Vasconcelos era bonita de um jeito que Isabela havia conseguido avaliar de maneira mais objetiva do que esperava. Alta, com o tipo de presença que preenchia um cômodo antes do corpo, cabelos escuros e curtos que combinavam com o terninho bege que usava com a segurança de quem está acostumada a ser a pessoa mais bem vestida em qualquer ambiente. Ela entrou na sala pequena com um sorriso que não chegava a ser caloroso, mas que era competente. Isabela, ela disse, como se conhecessem. Senhora Vasconcelos. Isabela gesticulou para a cadeira do outro lado da mesa pequena. Tem 15 minutos. O sorriso de Camila endureceu levemente nas bordas, mas ela se sentou. Vou ser direta, ela disse. Por favor. Eu sei que esse processo de aquisição vai prejudicar os sócios minoritários da Drummond se for fechado nos termos atuais. A avaliação que a sua equipe apresentou está descontando ativos que têm valor real. A nossa avaliação foi feita por laudos independentes certificados, Isabela disse. Se a senhora tiver contestações técnicas, o canal correto é o jurídico. Não vim pelo canal jurídico. Camila a observou com atenção. Vim falar com você. Havia uma ênfase naquele você que era deliberada. Não com a representante do Grupo Monteiro, com Isabela. A senhora acha que há uma diferença? Isabela disse. Não sei ainda. Os olhos de Camila tinham a cor de cerâmica escura e o mesmo grau de opacidade. Mas sei que você é a esposa de Rodrigo. E sei que isso complica as coisas de maneiras que nenhum laudo técnico resolve. O meu relacionamento pessoal com o Sr. Drummond é irrelevante para esta negociação. Qualquer argumento com base nesse ponto será levado ao jurídico e tratado conforme a legislação societária. Camila inclinou a cabeça levemente para o lado. Você praticou essa frase, ela disse. Era uma observação desnecessária. E Isabela reconheceu nela o tipo de teste que alguém usa quando está tentando descobrir onde está a falha. Você balance a pessoa suficientemente. Em algum lugar ela revela onde é frágil. Não tenho mais tempo hoje, Isabela disse, levantando. Se quiser agendar uma reunião formal, Fernanda pode verificar a disponibilidade. Camila não se levantou imediatamente. Ficou sentada por um segundo, que era um segundo a mais do necessário, e Isabela reconheceu esse segundo também. Era o segundo de alguém que está decidindo se vale a pena mostrar mais uma carta ou guardar para depois. Há uma coisa que você deve saber, Camila disse, finalmente se levantando também. Rodrigo não sabe que eu vim aqui. Isso é relevante de que maneira? Porque significa que eu não estou aqui por causa dele. O sorriso havia sumido completamente agora, e o que havia embaixo era mais interessante não hostilidade, mas algo que Isabela reconheceu com alguma surpresa como preocupação genuína, ou algo próximo disso. Estou aqui por causa de um investimento de 3 anos que não vou deixar ser destruído por causa de uma guerra particular entre vocês dois. Isabela a olhou por um momento. Entendo a posição da senhora, ela disse, e posso garantir que o Grupo Monteiro não conduz negociações com base em variáveis pessoais. Os números são os números. Camila a estudou por um segundo. Você é diferente do que eu imaginava, ela disse. Por fim, a maioria das pessoas é diferente do que você imagina quando imagina a partir do ponto de vista de outra pessoa. Isabela abriu a porta. Boa tarde. Naquela noite, depois que Fernanda foi embora e o escritório ficou vazio, Isabela ficou sentada na mesa com uma xícara de café que havia esfriado há 40 minutos e o relatório de Camila Vasconcelos aberto na tela. Isabela admitia para si mesma, uma parte da situação que ela não havia antecipado com precisão suficiente. A possibilidade de que Camila Vasconcelos fosse mais complicada do que uma antagonista direta. Uma antagonista direta era manejável. Uma pessoa com interesses legítimos que se sobrepunham aos dela de maneiras específicas era uma variável diferente, que exigia ajustes. Ela abriu um novo documento e começou a digitar notas. Lá fora, São Paulo continuava sua existência de organismo enorme e indiferente, com as luzes das torres de escritórios piscando como neurônios de uma criatura que nunca dormia completamente. Isabela bebia o café frio sem perceber que estava frio, porque sua atenção estava no que os números na tela não diziam diretamente, mas deixavam adivinhar para quem soubesse ler. Havia algo na estrutura societária da Drummond que ainda não havia sido completamente revelado.
algo que os documentos oficiais sugeriam, mas não confirmavam, algo que, se existisse da maneira que ela suspeitava, mudaria o equilíbrio de poder na mesa de negociações de uma forma que Rodrigo não havia previsto quando havia entrado naquela reunião, pensando que seria capaz de controlar o que estava acontecendo. Ela precisava de 3 dias para confirmar. Tinha exatamente 3 dias até a próxima sessão. Ele apareceu às 21h. Isabela estava na cozinha do apartamento de Higienópolis quando o interfone tocou e a voz do porteiro disse um Sr. Drummond, com o tipo de cuidado que pessoas usam quando intuitivamente percebem que o contexto é mais complicado do que parece. Ela disse pode subir porque havia chegado a este ponto do plano sabendo que essa conversa aconteceria, e havia decidido há muito tempo que quando acontecesse seria aqui, em território dela, onde ela conhecia cada centímetro do espaço, e nenhum deles pertencia à história deles dois juntos. O apartamento de Higienópolis era de Isabela desde antes do casamento. Quando ela havia se mudado para a casa de Rodrigo no Jardim Paulistano, havia mantido o contrato de locação, pagando sem que ele perguntasse e sem que ela oferecesse explicação, porque havia uma versão de si mesma que ela havia decidido preservar em algum lugar fora do alcance do que o casamento estava se tornando. O apartamento era essa versão. Prateleiras com livros em ordem que só fazia sentido para ela, uma cozinha que cheirava a café e ao tempero que ela havia aprendido com a mãe, um sofá verde musgo que era feio de um jeito confortável, que nenhum designer de interiores havia aprovado. Rodrigo nunca havia estado aqui. Ela ouviu a batida na porta e foi abrir. Ele estava diferente do que nas reuniões, o que era previsível sem paletó, a camisa com o primeiro botão aberto, a gravata ausente. Era a versão dele que ela havia conhecido primeiro, antes das camadas de CEO e de negociador, e era... Isabela reconhecia com a honestidade que havia aprendido a ter consigo mesma nas últimas semanas, a versão que havia sido mais difícil de manter em perspectiva ao longo dos 3 anos. Não te liguei, ele disse, na entrada. Sabia que não ia atender. Provavelmente não. Ela concordou. Entre. Ela fez café porque era o que havia para oferecer e porque ter algo para fazer com as mãos era, em situações como essa, uma variável útil. Rodrigo ficou de pé na sala, olhando para as prateleiras de livros com uma expressão de alguém que está tentando ler um idioma parcialmente familiar. Não sabia que você tinha esse apartamento ainda, ele disse. Você nunca perguntou. Ele virou para ela. Havia algo no rosto dele que ela não havia visto nas reuniões, não a versão corporativa, não a versão que tentava encontrar a brecha, uma versão mais antiga, que ela havia conhecido antes de saber o que aconteceria depois. Quantas outras coisas eu não sabia? Ele perguntou. Rodrigo. Ela trouxe as xícaras para a sala e se sentou no sofá verde musgo. Você não veio aqui para fazer essa pergunta. Ele ficou de pé por um momento mais. Depois, com o cuidado de alguém que está se sentando em terreno que não conhece, se sentou na poltrona do outro lado da mesinha de centro. Vim pedir que você reconsidere. A aquisição? Sim. Ela envolveu a xícara com as mãos e o olhou. Me dê um argumento que não seja sobre o que você perde. Ele abriu a boca. Fechou. Havia nesse intervalo, Isabela observou, uma honestidade involuntária. Ele estava procurando o argumento e não encontrando, porque a maior parte do que havia preparado para dizer era exatamente isso o que ele perdia, o que a empresa representava, o que havia construído. Rodrigo Drummond havia passado a vida inteira tornando-se bom em argumentar pelo que queria de maneiras que pareciam ser sobre outra coisa, e essa habilidade estava, pela primeira vez que ela havia visto, completamente trancada. Eu poderia te oferecer um acordo, ele disse, por fim, fora da mesa de negociação. Que acordo? Eu termino com a Camila. A voz estava plana, sem a inflexão estratégica habitual, completamente. Você retira a proposta do Grupo Monteiro ou renegocia os termos para os sócios minoritários. Nós, ele parou. Conversamos sobre o que aconteceu. O apartamento estava silencioso. Lá fora, um carro passou com o som de um pagode baixo e risonho que desapareceu tão rápido quanto apareceu. Isabela olhou para o rosto dele. Havia uma parte dela, a parte que o Dr. Armando não sabia que existia, que a terapeuta havia intuído, mas não confirmado, que havia custado mais energia para manter contida do que qualquer outro aspecto dos 3 anos que sentiu, nesse momento,
o peso específico e inconfundível de ainda importar-se. Não de uma forma que apagava o que havia acontecido, mas de uma forma que existia ao mesmo tempo que tudo o que havia acontecido, como duas coisas verdadeiras que se recusavam a cancelar uma a outra. Ela reconheceu isso, registrou e continuou. Rodrigo. A voz saiu tranquila, porque ela havia aprendido, nos 3 anos, que a tranquilidade era sempre a opção mais honesta quando as outras opções envolviam dizer coisas que não estavam completamente formadas ainda. Você acha que o problema desta negociação é a Camila, Eila a Olhau, não é? O problema desta negociação é que você construiu uma empresa com buracos que eu encontrei antes que você tivesse chance de tampá-los. A Camila é uma variável, não é o assunto central, mas para você, para mim, ela interrompeu, com suavidade. Há 3 anos de muita coisa que não cabe nessa sala e que não é relevante para o processo que está em andamento. Ele ficou em silêncio. Havia uma qualidade diferente nesse silêncio, não o silêncio de alguém calculando o próximo movimento, mas o silêncio de alguém que está, talvez pela primeira vez em muito tempo, ouvindo o espaço entre as palavras. Você me conhecia, ele disse, por fim, e havia algo na voz que ela não conseguiu identificar imediatamente. Eu pensava que te conhecia. Eu sei que você pensava. Não era só estratégia. Ele colocou a xícara sobre a mesa com cuidado. O começo. Não era só o que eu achava que você poderia valer. Ela o olhou por um longo momento. Pode ser verdade, ela disse. Pode ter sido verdade em algum ponto. Mas você não vai conseguir que eu separe o começo do resto, Rodrigo. As coisas não funcionam assim. Ele não respondeu. Isabela olhou para a xícara nas próprias mãos e pensou, de maneira lateral e involuntária, que o café havia esfriado do mesmo jeito que o de ontem e que havia alguma coisa levemente absurda no fato de que sua vida havia chegado a esse ponto específico com café frio, como cenário recorrente. Vou pensar no que você disse. Ela ofereceu, por fim não porque fosse verdade completamente, mas porque havia uma diferença entre encerrar uma conversa e encerrar uma possibilidade, e ela havia aprendido a não confundir as duas coisas. Rodrigo se levantou. Olhou para ela por um segundo que durou o suficiente para ser intencional. Isabela. Era a primeira vez, desde o corredor da reunião 2 dias atrás, que ele dizia o nome completo em vez do apelido. Eu não te vi. Ela entendeu o que ele queria dizer. Não respondeu, porque não havia resposta que não fosse nem simples demais, nem complexa demais para aquele momento. Ele foi até a porta. Ela não se levantou. Boa noite, ela disse. Ele saiu. O telefone vibrou 40 minutos depois, quando ela ainda estava no sofá com a xícara fria na mão e São Paulo brilhando pela janela, como uma promessa que nunca foi completamente cumprida. Era uma mensagem do Dr. Armando. Preciso te ligar. Pode ser agora? Ela discou sem esperar a resposta por texto. Dr. Armando. Isabela. A voz do advogado estava diferente, não agitada, porque o Dr. Armando havia vivido 80 e tantos anos sem nunca ficar agitado de maneira audível, mas havia uma qualidade de alerta que ela reconhecia das vezes em que algo havia mudado. Recebi hoje por um contato nosso dentro do conselho da Drummond um arquivo de áudio. Foi enviado anonimamente, mas o conteúdo. Ele fez uma pausa. Preciso que você ouça. Mend. O arquivo chegou 30 segundos depois. Era uma gravação de qualidade média, do tipo feito por um celular em uma sala com algum ruído de fundo restaurante, talvez, ou bar. Havia 2 vozes. A primeira ela reconheceu imediatamente. A segunda também. A conversa havia ocorrido, pelo contexto, há aproximadamente uma semana. Rodrigo e Camila discutindo o que aconteceria se a aquisição falhasse, especificamente o que a Drummond faria com os ativos do Grupo Monteiro, que naquele ponto da conversa, eles claramente acreditavam que pertenciam a uma entidade menor e mais vulnerável do que de fato pertenciam. Se a Monteiro recua agora, a holding deles fica descoberta por pelo menos 6 meses. A voz de Rodrigo dizia, com o tom de alguém que está pensando em voz alta de maneira que não esperava ser gravado. A gente pode usar esse intervalo para comprar participação via terceiros e diluir o capital deles antes que encontrem outro comprador. Isso é legal? A voz de Camila, mais cuidadosa. É engenhoso. O arquivo terminava ali. Isabela ficou com o telefone no ouvido por alguns segundos depois que o áudio encerrou. Isabela? O Dr. Armando aguardava.
Estou aqui. Ela colocou a xícara fria sobre a mesa com um movimento preciso. O arquivo é verificável, estamos trabalhando nisso, mas a qualidade da voz é suficiente para... Não precisamos que seja suficiente para um tribunal amanhã, ela disse. Precisamos que seja suficiente para a sessão do conselho. Uma pausa. Você quer apresentar isso na sessão? Não diretamente. Ela ficou olhando para a janela, com São Paulo lá fora igual a sempre, impassível e enorme. Mas preciso que o conselho saiba que temos isso. Às vezes o que importa não é o que você usa, mas o que o outro lado sabe que você poderia usar. O Dr. Armando ficou em silêncio por um momento que ela interpretou como concordância. Há mais uma coisa, ele disse. O arquivo foi enviado anonimamente, como disse. Mas pelo roteamento, nosso especialista em tecnologia acredita que veio de dentro da própria Drummond. Isabela processou isso. Da Camila, ela disse, mais para si mesma. Essa seria a hipótese mais plausível, sim. Isabela pensou na mulher de terno bege que havia entrado na sala pequena do 10º andar e dito, com a honestidade inesperada de alguém que decidiu mostrar uma carta, não estou aqui por causa dele. Estou aqui por causa de um investimento de 3 anos que não vou deixar ser destruído por causa de uma guerra particular entre vocês dois. Uma mulher que havia enviado uma gravação comprometedora de Rodrigo Drummond para o escritório do Grupo Monteiro não estava tentando destruir a negociação. Estava tentando mudar os termos dela. Interessante, Dr. Armando. A voz de Isabela estava completamente estável, porque havia chegado a um ponto onde a estabilidade não era mais um esforço, era simplesmente o que existia quando tudo o que precisava ser decidido havia sido decidido. Revise a estrutura de proteção para os sócios minoritários na proposta. Quero que a nossa versão final inclua salvaguardas que a versão atual não tem. Isso vai custar, sei o que vai custar. Mas alguém que enviou esse arquivo está me dizendo que prefere uma saída digna a uma guerra. Eu prefiro isso também. Ela fez uma pausa. E é o negócio certo a fazer. Certo. Ela podia ouvir o som de caneta em papel no outro lado da linha. Alguma coisa mais? Isabela olhou para a porta do apartamento, que havia ficado fechada há 40 minutos, atrás de um homem que havia dito que não havia. Não, ela disse. Boa noite, Dr. Armando. Ela desligou. Ficou sentada no sofá verde musgo por um tempo que não se preocupou em medir, com o silêncio do apartamento em volta como uma coisa física. Depois se levantou, lavou as xícaras e foi dormir. Amanhã era a sessão decisiva do conselho. A sala do conselho da Drummond Participações ficava no 30º andar de um edifício na Avenida Paulista que havia sido projetado nos anos 1990 para parecer imponente e havia conseguido apenas parecer pesado. As cadeiras em volta da mesa oval eram estofadas em couro escuro e as janelas davam para a cidade com a autoconfiança de quem não precisa mais provar nada. Isabela havia chegado primeiro. Era uma escolha deliberada não de arrogância, mas de geometria. Quem chega primeiro escolhe a cadeira, escolhe a perspectiva e estabelece, de maneira silenciosa e irrefutável, que está confortável no espaço antes que os outros entrem nele. O Dr. Paulo ficou à sua esquerda. O Dr. Armando havia ficado no escritório, disponível por telefone, porque havia decidido, com a sabedoria dos seus anos, que sua presença física naquele momento específico seria mais um símbolo do que uma utilidade. Os membros do conselho entraram em pequenos grupos, com os cumprimentos de pessoas que se veem regularmente e que hoje estavam vendo algo diferente, porque havia, na sala, uma tensão que não precisava de palavras para existir. Isabela cumprimentou cada um pelo nome. Com a cordialidade precisa de alguém que sabe que a cordialidade é uma informação tanto quanto qualquer outra coisa. Rodrigo chegou por último, acompanhado do seu advogado principal e de uma segunda pessoa que Isabela reconheceu, Fernando Maia, especialista em direito societário, com reputação de ser chamado quando a situação havia passado de negociação para combate. Eles haviam chamado Fernando Maia. Isso significava que a noite anterior havia produzido uma decisão. Ela ajustou o bloco de notas à sua frente com 1 milímetro de diferença. A sessão começou com os formalismos habituais: registro de presença, leitura da pauta, confirmação de quórum. O presidente do conselho, um senhor de cabelos brancos chamado Dr. Helvécio,
conduzia os procedimentos com a velocidade medida de alguém que havia presidido muitas sessões difíceis e sabia que o ritmo adequado era parte da contenção. Quando chegou ao item 3 da pauta proposta de aquisição pelo Grupo Monteiro, deliberação final, Camila Vasconcelos ergueu a mão. Doutor Elvésio, ela disse, com a voz que Isabela havia ouvido no escritório do 10º andar, controlada, direta, desprovida de ornamento. Antes de prosseguirmos, gostaria de apresentar uma questão de ordem sobre a legitimidade da representação do Grupo Monteiro neste processo. O silêncio na sala mudou de qualidade. Rodrigo olhou para Camila com uma expressão que Isabela não havia visto antes e que levou um segundo para classificar. Surpresa genuína. Ele não sabia que ela ia fazer isso, o que confirmava, de maneira inesperada, a hipótese sobre o arquivo de áudio. Camila não estava agindo com Rodrigo. Estava agindo apesar dele. A representante do Grupo Monteiro, Camila, continuou. Apresentou documentação societária que identifica a entidade como pertencente à sucessão do falecido Dr. Heitor Monteiro. No entanto, até o momento, não foi apresentado ao Conselho nenhuma confirmação da identidade real da pessoa física que está assinando em nome dessa entidade. Solicito que essa confirmação seja apresentada antes da votação. O Dr. Elvésio olhou para Isabela. Ela o olhou de volta e pensou, por um segundo que durou mais do que um segundo, na noite em que havia ficado acordada olhando para o teto com o nome de Camila brilhando na tela do celular de Rodrigo. Em setembro, quando havia completado 30 anos num café em Pinheiros, sozinha de propósito, porque havia querido um momento apenas dela, antes de tudo que viria depois. Na voz do Dr. Armando às 2 da manhã, explicando o que o Dr. Heitor havia construído para ela. Você precisava de tempo para construir quem você é sem saber o que tem. Ela havia construído, havia usado o tempo, e agora estava aqui, numa sala de mogno escuro e couro e janelas com vista para a cidade, e a única coisa que ainda estava guardada era o seu nome. Isabela abriu a pasta à sua frente, retirou o primeiro documento, a certidão de nascimento, simples e burocrática, com o nome completo que ela havia assinado apenas em documentos que ninguém associava ao cotidiano. O segundo, a carta testamentária do Dr. Heitor Monteiro, com a firma do Dr. Armando e o registro no cartório de São Paulo. O terceiro, os documentos de transferência societária, datados de setembro, consolidando em seu nome a participação que havia pertencido à holding adormecida. O quarto, o certificado de nomeação como CEO do Grupo Monteiro, assinado pelo conselho do próprio grupo, com todas as assinaturas verificáveis. Ela colocou os 4 documentos sobre a mesa com movimentos que eram lentos o suficiente para que cada um pudesse ser visto, e disse, me chamo Isabela Monteiro Carvalho. Sou neta do Dr. Heitor Monteiro e única herdeira direta reconhecida pelo testamento registrado em cartório em São Paulo em 2006. Assumi a direção executiva do Grupo Monteiro em setembro deste ano, conforme estipulado no mesmo testamento. Todos os documentos que fundamentam minha representação estão aqui para verificação. O silêncio na sala tinha agora uma textura que Isabela identificou como o silêncio de quando vários cálculos são refeitos ao mesmo tempo. O Dr. Paulo deslizou os documentos em direção ao advogado do conselho para verificação, e então Isabela olhou para Rodrigo. Ela havia pensado nos 3 anos sobre como seria esse momento. Havia imaginado várias versões. Ele furioso, ele frio, ele indiferente. Não havia imaginado essa versão, que era a mais simples e, por isso, a mais difícil de ter preparado defesa. Ele a olhava como alguém que está vendo uma pessoa pela primeira vez. Não com raiva. Com algo que, se ela não soubesse o que sabia e não tivesse vivido o que havia vivido, poderia ter chamado de reconhecimento. Isabela Monteiro, ele disse, em voz baixa o suficiente para não ser protocolar, alto o suficiente para que os mais próximos ouvissem. Não era uma acusação, não era uma pergunta, era apenas o nome, como se ele estivesse testando o peso que as palavras tinham agora que as sabia completas. Ela não respondeu. A verificação dos documentos levou 18 minutos. Isabela os passou em silêncio, respondendo às perguntas técnicas do advogado do conselho com precisão, complementada pelo Dr. Paulo quando necessário. Fernando Maia, o advogado que Rodrigo havia trazido, examinou os documentos com a expressão de um homem que está procurando um defeito que sabe que provavelmente não existe
e que precisa ter certeza mesmo assim. Após 12 minutos, recostou na cadeira com uma leve inclinação de cabeça que Isabela interpretou como uma resposta sem palavras. O Dr. Helvécio retomou a condução da sessão. A questão de ordem da Sra. Vasconcelos foi respondida de maneira satisfatória. Ele anunciou, com a formalidade de quem encerra um ponto antes que se expanda além do necessário. Prosseguimos para a deliberação sobre a proposta de aquisição. Cada membro do Conselho tem a palavra para a manifestação antes da votação. Começamos pelo Dr. Ramos. As manifestações duraram 41 minutos. Isabela ouviu cada uma com atenção, registrando o que era dito e o que era deixado de lado, porque as duas informações eram igualmente relevantes. 3 membros manifestaram apoio à proposta sem ressalvas. 2 apresentaram condicionantes técnicas que a equipe do Grupo Monteiro havia antecipado e para as quais havia respostas preparadas. 1 ficou em silêncio até ser chamado diretamente e então disse apenas que votaria conforme a proposta apresentada. Rodrigo não manifestou posição durante as deliberações. Era seu direito. Enquanto parte interessada direta, as regras da sessão haviam sido estabelecidas de forma que ele participava como parte, não como conselheiro votante. Mas Isabela sabia que ele ouvia, e que cada palavra que era dita sobre a proposta que ela havia construído ao longo de meses era também, de alguma maneira, uma audição do que ela havia feito com o tempo que havia tido. Quando o Dr. Helvécio chamou a votação, foi rápido. 5 a favor, 1 contra, 1 abstenção. A proposta de aquisição do Grupo Monteiro foi aprovada. O que aconteceu depois aconteceu em camadas, como sempre acontece quando uma decisão grande é tomada num ambiente onde vários cálculos precisam ser refeitos ao mesmo tempo. Os conselheiros começaram a se levantar com os cumprimentos e os movimentos de quem está encerrando um capítulo e abrindo outro. O Dr. Paulo apertou a mão de Isabela com a discrição adequada. Fernando Maia saiu sem dizer nada a ninguém, o que era, na linguagem dos advogados de batalha, uma saída honrosa. Camila Vasconcelos saiu antes da maioria, com o passo de alguém que obteve o que precisava e não tem interesse em estender o ato. Quando a sala havia esvaziado o suficiente, Isabela começou a guardar os documentos na pasta. Havia uma ordem certa para isso: o testamento primeiro, depois o certificado, depois a certidão, depois os documentos societários, e ela seguiu essa ordem com o mesmo cuidado de sempre, porque havia aprendido que os rituais pequenos ajudavam quando o que estava ao redor era grande demais para ser processado de imediato. Rodrigo estava de pé perto da janela. São Paulo lá fora, imensa e indiferente. Ele ficou assim por um longo momento, de costas para a sala e para ela. Isabela guardou o último documento, fechou a pasta e se levantou. Rodrigo. Ele não se virou imediatamente. Quando o fez, havia algo no rosto que ela não havia planejado encontrar e que a encontrou de qualquer maneira, porque os planos têm esse limite. Eles cobrem o que você consegue prever e o que você consegue prever é sempre menor do que o que existe. 3 anos, ele disse, não com raiva, com algo mais difícil, com a qualidade de uma pergunta que a própria pessoa que faz já sabe que não tem resposta limpa. 3 anos, ela confirmou. E eu não vi nada. Isabela o olhou. A luz da tarde entrava pela janela com o ângulo preguiçoso de quem não tem pressa e iluminava a sala de um jeito que a tornava menos pesada do que havia sido durante a sessão. Você não estava olhando, ela disse, com suavidade que não era condescendência, mas que era honesta. Ele ficou em silêncio. O que acontece agora? Ele perguntou, por fim, e essa era a pergunta que a sala, agora com apenas eles dois e São Paulo lá fora, ainda não tinha resposta. O processo de aquisição havia sido aprovado, mas a aprovação não era conclusão, havia formalidades, transferências, registros, um mínimo de 30 dias antes que a propriedade mudasse de mãos de maneira completa. Havia também a questão das ações de Rodrigo, do que ele ficaria com e do que deixaria, dos acordos que precisariam ser revistos. E havia a outra questão, a que não era sobre ações nem sobre registros, que ficou na sala como a coisa mais presente de todas, sem que nenhum dos dois a nomeasse diretamente. Agora, ela disse, há muito trabalho a fazer. Rodrigo olhou para ela por mais um segundo. Depois deu uma leve inclinação de cabeça, não de derrota, mas de alguma coisa diferente que ela não tinha certeza de saber nomear ainda. Ele saiu.
Isabela ficou sozinha na sala por alguns minutos, com os documentos na pasta e São Paulo pela janela, e o silêncio que vinha depois de quando as coisas grandes acontecem e o mundo, obstinadamente, continua. Ela tinha trabalho a fazer, e havia pelo menos uma questão, talvez a mais importante, que não havia sido respondida ainda e que só poderia ser respondida depois que o pó baixasse o suficiente para que ela conseguisse ver com clareza o que havia sobrado. Ela tinha descido ao 12º andar quando o telefone tocou. Era o Dr. Paulo. Isabela. Acabei de receber uma notificação por e-mail do escritório Maia e Associados. Uma pausa que ela reconheceu como o tipo de pausa que antecede uma informação que vai exigir mais de ela do que o dia já havia exigido. Eles protocolaram nos últimos 20 minutos uma impugnação da votação. Alegam conflito de interesse não declarado da representante do Grupo Monteiro em razão de vínculo matrimonial com o principal acionista da Drummond. Isabela parou no corredor. Pace Legal, artigo 156 do Código Civil, combinado com dispositivos da Lei das Sociedades Anônimas. O argumento é que a senhora, como cônjuge de Rodrigo Drummond, teria interesse conflitante que deveria ter sido declarado e avaliado antes da votação. Esse argumento não sustenta, ela disse, porque sabia que não sustentava, havia consultado exatamente esse ponto com a equipe jurídica 2 meses antes da primeira reunião, com a precisão de quem sabe que o adversário tentará o óbvio. Conflito de interesse societário exige interesse direto na deliberação, não vínculo familiar com a parte contrária. A doutrina é pacífica. Eu sei, você sabe, mas o protocolo da impugnação suspende automaticamente os efeitos da votação por 48 horas enquanto o conselho avalia. 48 horas. Ela ficou de pé no corredor por um segundo, olhando para o corredor vazio. Quem assinou a petição? Fernando Maia como advogado. Mas o cliente? Uma segunda pausa. O cliente consta como Rodrigo Alves Drummond e Camila Vasconcelos, em conjunto. Isabela processou isso com a parte da mente que processava a estratégia e sentiu, nesse processamento, alguma coisa que era quase admiração involuntária pela simetria do movimento. Rodrigo e Camila, que haviam sido filmados conspirando, que haviam chegado a essa sessão em lados que ela havia assumido serem opostos, haviam se unido nos últimos 20 minutos para protocolar uma impugnação. O que isso significava dependia de como você lesse o tabuleiro. Uma possibilidade. A sessão havia sido mais bem-sucedida do que eles esperavam, e a impugnação era um ato de desespero combinado na sala de espera enquanto os conselheiros saíam. Outra possibilidade. A impugnação havia sido planejada antes um plano B que existia independentemente do resultado da votação, para comprar tempo. Paulo, ela disse, quero uma resposta formal protocolada até o fim do dia. Não amanhã hoje. São 5h40. Sei que horas são. Consigo que seja feito uma pausa mais curta desta vez. Consigo. Ótimo. Ela caminhou em direção ao elevador. E Paulo inclua na resposta a referência ao arquivo de áudio. Não o áudio em si, apenas a referência ao fato de que temos documentação adicional relacionada a condutas dos impugnantes durante o processo. Não precisa especificar. Só precisa existir. Silêncio de 2 segundos. Você quer que eles saibam que sabe, ele disse. Quero que eles saibam que tem o suficiente para tornar qualquer extensão dessa disputa muito mais cara do que o valor que estão tentando proteger. Entendido. O apartamento de Higienópolis estava vazio quando ela chegou às 7 da noite, com a mesma quietude de sempre, as prateleiras com os livros em ordem que só fazia sentido para ela, o sofá verde musgo que era feio de um jeito confortável. Isabela colocou a pasta sobre a mesa da cozinha, preparou café com os movimentos automáticos de quem faz a mesma coisa há anos e ficou de pé na janela enquanto o café passava. Nas últimas horas haviam acontecido a votação do conselho, a saída de Rodrigo, a notícia da impugnação, a instrução ao Dr. Paulo, o trajeto de volta. Cada uma dessas coisas havia ocupado a parte da mente que fazia o que precisava ser feito e havia funcionado, porque era o que sempre funcionava. O que existia agora, com o apartamento quieto e o café passando e a cidade lá fora no tom alaranjado que São Paulo ficava às 7 da noite de outono, era o resto. Ela havia dito o nome dela numa sala cheia de pessoas pela primeira vez de maneira completa. Isabela Monteiro Carvalho.
o nome que o Dr. Heitor havia escolhido que ela construísse antes de carregar, o nome que ela havia guardado em documentos e em cartório e em conversas com o Dr. Armando e que havia ficado em espera enquanto ela aprendia, ao longo de 3 anos involuntários, o que precisava aprender. Havia algo levemente surreal no fato de que a situação que havia gerado os 3 anos a mensagem de Camila na tela do celular de Rodrigo, a escolha de ficar em vez de ir havia terminado produzindo uma versão dela mesma que provavelmente não existiria sem esses 3 anos exatos. Não era gratidão, seria simplesmente falso chamar de gratidão, mas havia qualquer coisa, em alguma camada abaixo da raiva e abaixo do plano e abaixo da precisão de tudo que havia sido executado, que era mais parecida com o entendimento, com a sensação de ter chegado ao fim de um percurso longo e reconhecer, olhando para trás, que os passos que pareciam equivocados haviam sido exatamente os necessários. O café ficou pronto. Ela despejou numa xícara, sentou à mesa da cozinha com a pasta ainda fechada à sua frente e ficou olhando para a superfície de madeira clara por um momento. Amanhã haveria a resposta do Dr. Paulo. Haveria os desdobramentos da impugnação. Haveria o que Rodrigo faria depois de uma noite processando tudo. Haveria 48 horas de trabalho que ela precisava gerir com a mesma atenção de sempre. Mas essa noite, a xícara estava quente e o apartamento era silencioso. E São Paulo continuava lá fora como sempre continuou. E Isabela Monteiro Carvalho existia de uma maneira que o mundo agora sabia, e isso era, por si só, suficiente para esta noite. Ela tomou o café enquanto estava quente. As 48 horas se passaram com a velocidade específica das 48 horas em que você está aguardando uma decisão que já tomou, mas cujos efeitos ainda estão se instalando no mundo como um objeto pesado que demora a encontrar o equilíbrio. A resposta do Dr. Paulo havia sido protocolada na tarde do dia anterior, antes do encerramento do expediente, com a precisão que Isabela havia pedido, incluindo, no penúltimo parágrafo, uma referência discreta mas inequívoca ao fato de que o Grupo Monteiro dispunha de documentação adicional relacionada a condutas das partes durante o processo de negociação, disponível para apresentação caso a impugnação prosseguisse para instâncias superiores. O telefone de Fernando Maia havia ficado em silêncio por 18 horas. Na manhã seguinte, às 8h42, um e-mail chegou ao endereço do Dr. Paulo. Fernando Maia comunicava, em nome de seus clientes, a retirada da impugnação protocolada, sem prejuízo de direitos futuros à ressalva padrão de quem recua, mas não quer que o recuo pareça rendição. Isabela leu o e-mail na tela do laptop, com o café da manhã ainda na xícara ao lado, e sentiu o específico alívio de quando uma variável que você havia calculado corretamente finalmente se comporta conforme o cálculo, mas alívio não era o mesmo que conclusão. Ela havia pedido ao Dr. Paulo que agendasse uma reunião com Rodrigo para a tarde, não pelo advogado, não pelo canal formal uma mensagem direta, pelo número que ela ainda tinha salvo, porque havia decidido que algumas conversas precisavam acontecer sem intermediários e sem atas. Rodrigo respondeu em 18 minutos. Às 3. No meu escritório. Ela respondeu. No meu. Houve uma pausa de 6 minutos antes da próxima resposta. Às 3. O escritório do Grupo Monteiro em Pinheiros havia se transformado nos últimos dias de espaço provisório para a sede permanente, com uma placa nova na entrada e a mesa principal agora ocupada por Isabela de maneira que não era provisória. Fernanda havia reorganizado o espaço com o senso de ordem de quem entende que a disposição de um ambiente é também uma declaração. Rodrigo chegou pontualmente às 3 horas, sem Fernando Maia, sem advogado de nenhuma espécie, de terno, porque era o uniforme que ele conhecia para ocasiões que exigiam uma versão mais armada de si mesmo, mas com a gravata ligeiramente afrouxada. O que era Isabela havia aprendido a ler esses sinais ao longo de 3 anos, o equivalente a uma bandeira branca no idioma corporal dele. Fernanda o acompanhou até a sala principal e fechou a porta. Isabela estava de pé perto da janela quando ele entrou, com São Paulo lá fora no tom cinza azulado de tarde nublada. Ela havia ficado de pé intencionalmente não para parecer maior, mas porque havia uma conversa que precisava acontecer entre 2 pessoas de pé, sem mesa de negociação entre elas, sem o ritual de sentar que organizava as relações em papéis fixos. A impugnação foi retirada. Ela disse, eu sei. Ele ficou de pé, a alguns passos da entrada.
Não fui eu que mandei protocolar. Ela o olhou. Foi a Camila. Foi decisão conjunta. Pausa. Minha e dela, no momento em que ainda achei que havia alguma maneira de mudar o resultado. Ele desviou brevemente os olhos para a janela e os voltou para ela. Mas não foi um movimento inteligente, e ambos sabíamos disso. Quando Paulo respondeu com a referência ao arquivo, você soube que eu tinha o suficiente. Soube que você tinha mais do que o suficiente. Ele colocou as mãos dentro dos bolsos, outro sinal. Isabela notou que havia aprendido a associar com o momento em que ele parava de calcular e começava a apenas existir na situação. O que é o arquivo? Uma gravação, ela disse. De uma conversa entre você e a Camila há aproximadamente 10 dias, sobre o que fariam com o capital do Grupo Monteiro se a aquisição falhasse. O rosto dele ficou muito quieto. Quem gravou? Não sei ao certo, mas tem uma hipótese. Ela fez uma pausa. A Camila não estava trabalhando com você nessa parte, Rodrigo. Ela estava te usando como variável. O silêncio que veio depois tinha textura diferente de todos os outros silêncios que havia existido entre eles nos últimos dias. Ela tem 15% da Drummond, ele disse, por fim, em voz baixa. E se a aquisição falhasse e você usasse o intervalo para diluir o capital do Grupo Monteiro via terceiros, o valor das ações dela subia antes que o conselho se reunisse novamente para avaliar a estrutura societária. Isabela falou sem pressa, porque estava falando de algo que havia chegado a entender completamente apenas na noite anterior, quando havia passado tempo suficiente colocando as peças em lugares que faziam sentido. Ela estava apostando nos dois lados. Se a aquisição passasse, saia com proteção para os minoritários que eu incluí na proposta final, o que ela sabia que eu faria, porque veio ao meu escritório verificar se eu era o tipo de pessoa que faria. Se a aquisição falhasse, saía com a valorização. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Ela me usou, ele disse. Também Isabela disse, sem dureza. Ele ergueu os olhos para ela. Também. Havia uma honestidade nessa palavra que ela não havia planejado para essa conversa, não porque fosse falsa, mas porque havia imaginado esse momento de muitas maneiras e em nenhuma delas havia imaginado dizer também com esse tom. O tom que era simplesmente o tom de alguém dizendo a verdade, sem estratégia adicional. Isabela. A voz dele estava diferente de todas as outras versões que ela conhecia. Não a voz do CEO, não a voz do negociador, não a voz da noite no apartamento, que havia tentado e havia sido honesta em partes, mas que ainda havia estado tentando. Era uma voz mais simples, sem camadas que não fossem necessárias. Eu errei. De maneiras que não tem desculpa que eu possa te dar que seja suficiente. Eu sei que você sabe disso. Mas eu preciso dizer. Ele não se moveu. Ficou onde estava, a alguns passos da entrada, e Isabela reconheceu nessa imobilidade não fragilidade, mas o esforço de alguém que está tentando não usar o corpo para fazer o trabalho que as palavras precisam fazer. Porque passei 3 anos achando que estava no controle de uma situação que nunca esteve sob o meu controle. E a parte mais difícil não é ter perdido a empresa. Uma pausa. A parte mais difícil é saber que havia uma mulher do meu lado por 3 anos que eu não me dei ao trabalho de conhecer. Isabela olhou para ele por um longo momento. Você me conhecia em partes, ela disse, porque era verdade. Conhecia o que eu deixei mostrar, que foi muito pouco, que foi o que eu achei seguro mostrar. Ela virou levemente para a janela e voltou. O que aconteceu entre nós não foi só o que você fez, Rodrigo. Também foi o que eu fiz depois. Ficar foi minha escolha. Usar o tempo da maneira que usei foi minha escolha. Não te contar foi minha escolha. Ela fez uma pausa. Não estou me desculpando por nenhuma dessas escolhas, mas elas existiram. Ele ficou em silêncio, processando isso. Então o que fica? Ele disse, por fim. Era a pergunta que havia ficado na sala do conselho 2 dias atrás, sem resposta. Que havia ficado no apartamento de Higienópolis na noite da votação, sem resposta. Que havia ficado em toda a conversa que haviam tentado ter ao longo dos últimos dias, sempre chegando ao limite do que as palavras conseguiam carregar sem cair. Não sei ainda, ela disse, e era a resposta mais honesta que existia. Mas sei que hoje eu me chamo Isabela Monteiro Carvalho de maneira completa, pela primeira vez, e que isso muda o ponto de partida de qualquer conversa que tivermos depois disso. Rodrigo a olhou por um momento. Depois fez uma coisa que ela não havia previsto. Foi até a janela, parou ao lado dela
e ficou olhando para São Paulo com ela, não com a intenção de dizer algo, apenas ficou, com a cidade lá fora cinza azulada e os dois de pé no mesmo espaço, sem a mesa de negociação entre eles, sem os documentos, sem as versões que cada um havia mantido por mais tempo do que havia sido saudável. Isabela Monteiro Carvalho, ele disse, em voz baixa, como havia dito na sala do conselho testando o peso, mas desta vez havia algo diferente, havia respeito, claro, e havia a cognição de algo que havia custado ser entendido, mas havia também, embaixo de tudo isso, um tom que ela reconheceu com alguma surpresa como algo que existia antes de qualquer estratégia e depois de qualquer mágoa. Era um tom que dizia, você existe e eu finalmente estou vendo isso. Sim, ela disse, simplesmente. Eles ficaram em silêncio por um momento que não precisava de palavra nenhuma para ser o que era. Camila Vasconcelos chegou sem avisar às 4:30, o que era exatamente o tipo de movimento que Isabela havia aprendido a esperar dela. Direto, sem cerimônia, com a autoconfiança de alguém que decidiu que a melhor maneira de lidar com uma situação complicada é aparecer nela de frente. Rodrigo havia saído há 30 minutos. Fernanda olhou para Isabela com a expressão de o que a senhora prefere, e Isabela disse pode mandar entrar. Camila entrou com o terno bege novamente ou talvez outro terno bege, porque havia pessoas que encontravam um uniforme e o reproduziam sem sentir falta de variação, e ficou de pé na entrada da sala com uma postura que não era hostil, mas que também não era rendição. Vim por conta própria, ela disse. Rodrigo não sabe que estou aqui. Isso parece um padrão, Isabela disse. Um canto da boca de Camila subiu levemente. Não chegava a ser um sorriso, mas era mais do que havia sido nas outras ocasiões. Você sabe que fui eu que enviei o arquivo, Camila disse. Não era uma pergunta. Tinha uma hipótese forte nessa direção. É? E você cometeu um erro de cálculo. Isabela se levantou e caminhou em direção à frente da mesa, não em direção a Camila, mas saindo de atrás da mesa, o que mudava a geometria da conversa. Você apostou que eu incluiria proteção para os minoritários na proposta se soubesse que precisava do seu não voto para a impugnação não avançar. Funcionou. Mas você também apostou que eu não descobriria o segundo ângulo, a valorização das suas ações, se a aquisição falhasse. Camila ficou em silêncio por um segundo. Não foi bem assim, ela disse, por fim. Mas havia hesitação onde havia estado apenas segurança. Pode não ter sido assim nos seus próprios termos, Isabela disse. Mas foi o que aconteceu na prática. Você se posicionou para ganhar em qualquer cenário. Ela fez uma pausa. Isso é inteligente. Não estou aqui para julgá-la por isso. Então, o que está aqui para fazer? Nada. Isabela olhou para ela de uma maneira direta, sem nada que não fosse a pergunta direta de uma pessoa a outra. Você não está em minha lista de problemas, senhora Vasconcelos. A sua participação na Drummond tem proteção na proposta que foi aprovada. A sua conduta durante a negociação foi questionável em partes, mas não ultrapassa a linha do que pode ser contestado formalmente, sem que você tenha exposição maior do que o desgaste. Camila ficou olhando para ela. Por quê? Ela perguntou. Porque você veio ao meu escritório e me disse a verdade sobre o que queria proteger, e porque enviou o arquivo quando poderia ter ficado em silêncio. Isabela voltou para trás da mesa e se sentou. Não sou ingênua sobre suas motivações, mas há uma diferença entre alguém que age por interesse e alguém que age apenas por interesse, sem um único momento de escolha que não seja calculada. Você teve esses momentos. Silêncio. Você é muito diferente do que eu imaginava, Camila disse pela segunda vez. Mas desta vez havia uma qualidade diferente na frase, não a observação levemente desconcertada de antes, mas algo que soava mais como reavaliação. Você também, Isabela disse. Camila ficou por mais alguns minutos. Saiu sem que houvesse acordos formais, sem documentos, sem apertos de mão, apenas duas mulheres que haviam estado em lados de um tabuleiro complicado e que, ao final, haviam chegado ao mesmo cômodo e conversado sem que nenhuma das duas tivesse saído pela janela. Fernanda, quando Camila foi embora, entrou na sala com uma expressão de quem está tentando decidir se pergunta ou não pergunta. Pode ir para casa, Fernanda, Isabela disse. Já encerro aqui. Ela ficou sozinha no escritório até às 6:30, finalizando a documentação que precisava ser enviada ao cartório e ao conselho da Drummond
para iniciar o processo formal de transferência. Era trabalho meticuloso, do tipo que ela havia aprendido a apreciar por ser o tipo de trabalho que existia depois das grandes coisas, quando o que precisa ser feito é simplesmente o que precisa ser feito, passo por passo. Às 6h45, quando estava prestes a fechar o computador, o telefone vibrou. Era Rodrigo. Você comeu alguma coisa hoje? Ela olhou para a mensagem por um momento. Depois digitou, café da manhã. A resposta veio em menos de 1 minuto. Há um lugar na Consolação que você gostaria. Não é o café do Itaim. Sem memória afetiva nenhuma. Isabela ficou olhando para o telefone. Havia muitas respostas possíveis. Havia a resposta que o plano teria dado, que era nenhuma resposta ou uma resposta que mantinha as distâncias seguras. Havia a resposta que o cansaço dos 3 anos daria, que era também nenhuma resposta, mas por razões diferentes. Havia a resposta que a parte dela que havia passado 2 minutos parada numa cabine de banheiro no 10º andar respirando em 4 tempos, tentava dar a resposta que dizia que era cedo demais, que havia muito ainda por organizar, que as coisas grandes precisavam de tempo para assentar. Tudo isso era verdade, e havia também a versão que existia embaixo de tudo isso, que era simplesmente a verdade mais simples disponível. Ela tinha fome, e havia um restaurante na Consolação, e Rodrigo Drummond havia passado uma tarde olhando para São Paulo ao lado dela em silêncio, e às vezes as coisas simples são as que ficam quando as grandes já passaram. Ela digitou, 30 minutos. Guardou o computador. Fechou a pasta. Apagou as luzes do escritório. Na saída, passou pela recepção vazia, pelo hall com a placa nova, e empurrou a porta de vidro para a calçada de Pinheiros onde São Paulo continuava, obstinada e enorme e levemente indiferente, como continuava sempre. Isabela Monteiro Carvalho virou à esquerda e começou a caminhar.